Hoje o canal traz um vídeo falando sobre a parábola da formiga. É uma mensagem simples, mas cheia de lições pra gente levar pra vida. Então, vamos pro vídeo. E se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma inspiração nova. Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa fábula de negócios que é curtinha, mas nossa, a lição que ela traz é gigante. É aquela história clássica de como o excesso de processo, que muitas vezes começa com a melhor das intenções, pode acabar bem, sufocando a produtividade. Bora entender isso. E a pergunta que fica no ar, sabe? Aquela que essa história joga na nossa cara é: será que é possível, com a melhor das intenções, acabar matando a produtividade? Tipo, gerenciar tanto que no fim não sobra nada? É isso que a gente vai ver. Então, para começar, a nossa história se passa num cenário que é, assim, perfeito, sabe? Um ambiente de trabalho super simples, todo mundo produzindo bem, aquele tipo de lugar que toda empresa sonha em ter, mas que, vamos combinar, é uma coisa raríssima de se manter. E aí entra a nossa personagem principal, uma formiga. Mas não qualquer formiga, hein? Ela era daquelas super trabalhadoras. Chegava cedo, já ia direto pro batente. Super motivada, sabe? Não precisava de ninguém em cima dela, ela simplesmente gostava do que fazia. E esse é o ponto-chave para a gente entender tudo. A formiga era produtiva e, mais importante, feliz. Tudo isso sem ninguém para ficar supervisionando. Ela só ia lá, fazia o trabalho dela e fazia muito bem, por sinal. Só que, claro, essa eficiência toda, essa coisa simples e que funcionava, acabou chamando a atenção da gerência. Em vez de só comemorar, o que eles viram? Uma oportunidade de melhoria. E é aqui que o jogo vira. Alguém pensar o seguinte: peraí, se ela já é tão produtiva sem ninguém olhando, imagina só se a gente colocar uma supervisão em cima dela. Parece lógico, né? Só que essa lógica ignora completamente o que fazia a formiga ser tão boa em primeiro lugar. E pronto, a primeira camada de gestão foi criada. E olha o detalhe, contrataram uma barata, que era especialista em quê? Em preparar relatórios maravilhosos. Percebe? A especialidade dela não era o trabalho da formiga, mas sim documentar o trabalho da formiga. Uma diferença sutil, mas que muda tudo. Qual foi a primeira coisa que a barata fez? Bom, ela padronizou o horário de entrada e saída da formiga e, claro, contratou uma secretária para ajudar com os relatórios. Na hora, o foco já mudou do trabalho em si para o controle, para o processo. E aí começa aquela bola de neve. A partir daí, gente, essa decisão inicial começa a criar uma teia de burocracia. Uma estrutura que vai ficando cada vez mais e mais complexa e que começa a sufocar a nossa formiguinha. E olha só a escalada que isso vira. A barata precisava de ajuda, então contratou uma aranha como secretária. Aí, com tanto relatório, precisaram de uma mosca para analisar os dados e fazer gráficos. O negócio pareceu tão organizado que criaram um departamento inteiro, com uma cigarra como gerente, que ganhou até tapete novo. E claro, a cigarra precisava de uma assistente, então contrataram uma pulga. Uma contratação vai puxando a outra e a estrutura só cresce. E a formiga no meio disso tudo? Pela primeira vez na vida, ela não estava mais focada no trabalho dela. Agora a vida dela era preencher papelada, ir para reunião, e o resultado, como era de se esperar, foi que a motivação dela começou a ir lá para baixo. É uma transformação completa, né? Aquele sistema todo que foi criado para, teoricamente, aumentar a produtividade acabou fazendo o contrário. Destruiu a fonte de tudo, a felicidade e a autonomia da formiga. Aquela alegria de trabalhar virou só o peso de cumprir processo. Aí, claro, o desempenho começou a cair. Era inevitável. Mas o gerente, em vez de olhar para a estrutura que ele mesmo criou e pensar onde foi que eu errei, ele faz o quê? Decide que precisa de um especialista de fora para investigar o problema. E quando foram olhar os números, a conclusão era óbvia, não tinha como esconder. O setor da formiga, que antes era um exemplo de produtividade, simplesmente não dava mais lucro. Então, uma consultora super prestigiada, a Coruja, foi contratada. E olha que ironia, em vez de tirar as camadas de burocracia que ele mesmo colocou, o gerente decide adicionar mais uma, mesmo que temporária, e uma camada bem cara, por sinal. A Coruja passou, 3 meses lá dentro. Investigou tudo, fez um monte de reunião, entrevistou todo mundo, e no final, ela entrega um relatório gigante, cheio de páginas, com uma única e bombástica conclusão. E qual era a grande descoberta? Tem gente demais nesta empresa.
Simples assim. Uma conclusão caríssima para dizer algo que, bem, parecia bem óbvio, né? Mas agora, com o relatório chique na mão, a gerência tinha o respaldo que precisava para tomar uma atitude. Certo. Com esse diagnóstico na mesa, a pergunta que fica é: quem vai levar a culpa por tudo isso? Quem a gerência vai apontar como responsável? E adivinha só quem o gerente mandou demitir? A formiga. Pois é. A justificativa? Ela andava muito desmotivada e aborrecida. É a ironia final e mais trágica da história. A única pessoa que realmente produziu alguma coisa foi demitida por ser um sintoma do problema que criaram em volta dela. Não foi ela que falhou, foi o sistema que falhou com ela. No fim das contas, essa parábola é um alerta que nunca envelhece, né? A lição é muito clara. Produtividade de verdade nasce da autonomia, da confiança, não do excesso de controle e de burocracia. E isso faz a gente pensar. Nas nossas empresas, no nosso dia a dia, a gente está cuidando das nossas formigas? Ou será que estamos mais ocupados contratando baratas, moscas e cigarras? Fica aí a reflexão.